Joquebede, ela tomou uma atitude que contribuiu, que colaborou para um projeto de salvação. Eu queria pedir aos irmãos que não nos resumissem o entendimento de salvação aqui ao princípio da eternidade com Deus. Entendamos salvação como mover de Deus cotidianamente na vida do seu povo. Quando eu fecho uma aliança de vida com Jesus, está selado a minha salvação, eu creio assim. Há outros que creem diferente, mas a priori os batistas creem dessa forma, né? Mas eu quero entender o seguinte: eu creio na minha salvação na eternidade com Jesus. Agora, além dessa, há uma salvação do mover de Deus no dia a dia, quebrando setas malignas, rompendo grilhões, lançando desafios, montes, montanhas, para que sejam movidos, porque todas as vezes que Deus pode operar, Ele manifesta a sua glória, e os olhos dos homens podem contemplar. Deus tem prazer em se manifestar no homem. Foi assim a vida toda, desde o princípio, desde o Adão, quando Deus criou o homem, sempre Ele tomou a iniciativa de sair do seu trono e vir encontrar-se com o homem. Deus tem interesse em ter um encontro conosco, cotidianamente. Deus tem interesse em ter um relacionamento conosco, irmãos. Se dependesse só do Senhor, todos os dias Ele estaria junto de nós, mas não depende só dele. Nós muitas vezes não temos o tempo necessário, até que Ele bate na porta, mas às vezes eu digo: Senhor, volte mais tarde, porque eu estou ocupado agora. Há muitos afazeres, há muitas tarefas, estou atrasado, acordei tarde para ir ao trabalho. E o Senhor diz: tudo bem, eu te espero, eu aguardo. Ele aguarda, irmãos, e vai aguardando. Mas Deus não faz mágicas. Ele não para o tempo por causa dos nossos atropeios de vida. Como mãe de Moisés, Joquebede foi uma das mais marcantes mulheres nas Escrituras. Como mãe, ela deu a luz a Moisés enquanto vivia como uma escrava hebreia do Egito. Mas quando Moisés ainda era bebê, resumindo a história, Faraó então, amedrontado com a multiplicação do povo, resolve criar uma estratégia para abafar o crescimento do povo de Deus. Satanás sabe, irmãos, principalmente à medida que o povo se humilha, se dobra diante da vontade do Senhor, Satanás sabe que este povo vai crescer e saudável. Um povo que cresce saudável é um povo que está naturalmente pendente a um povo de controle, a dominar, a ser poderoso. Por isso Paulo diz: em Cristo posso todas as coisas, sou mais do que vencedor, né? São palavras de homens que tiveram encontros com Deus e então puderam dizer isso por causa da experiência que viviam. Satanás sabe disso. Satanás conhece o poder de Deus, a glória de Deus, a capacidade de Deus, e ele sabe muito bem o que Deus é capaz de fazer quando um coração se dobra à vontade do Senhor. Escuta, Satanás não foi um anjo caído a eternidade toda. Houve um momento que ele era um ser de confiança, um adorador, conhecia a glória de Deus, protegia, muito belo, muito bonito, muito esplendoroso, e ele o era não por mérito próprio, mas pela soberania de Deus. Enquanto Deus encontrou a disposição daquele anjo, né, ele pôde ser usado. Se Deus encontra a disposição do nosso coração, Ele fará coisas que nós nunca podemos imaginar. Disposição dos nossos corações é o que Deus tem buscado. Um pouco mais de ousadia, de atitude, de coragem, como crente do Senhor Jesus, como servo de Deus, não como membros de igreja, não como quem tem uma carteirinha que nos identifica e dá-nos uma posição de privilégio na sociedade. Graças a Deus, é assim com crente.
mas Deus quer coração disposto em todo o tempo. Essa mulher, a diferença que ela fez foi porque ela já tinha em si, como judia, como alguém que havia sido educado no conhecimento da palavra de Deus. Vocês conhecem a palavra de Deus? Amém. Vocês têm conhecido? Amém. Vem à escola bíblica. Amém. Aprendem. Ah, que bom. Então vocês são como Joquebede. Ela conhecia a palavra de Deus, foi educada nela, e você também foi, não foi? E por causa desse conhecimento, ela então fluía dentro de si uma disposição voluntária ou não, direta ou não, objetiva ou não, ela fluía uma disposição de lutar, de não estar de acordo com o erro, de não estar de acordo com qualquer coisa que fosse contra o princípio do que é moral. Obviamente a atitude do faraó era imoral. Destruir um povo era uma atitude covarde, mas é assim mesmo que o diabo faz, mas ele é covarde, veio matar, roubar e destruir. O que é que o diabo vem fazer, igreja? Matar, roubar e destruir. Você sabe disso? Você tem certeza disso? Você tem evidências dessa fala? Então, mais um motivo para que saibamos quem somos, para que nós tenhamos identidade, para que não sejamos confundidos em lugar nenhum com ninguém, mais nada. Sei que sou servo de Deus Altíssimo. Joquebede tinha uma grande fé em Deus. Fé essa, obviamente, desenvolvida por quem conhecia Deus. É impossível alguém ter fé se não se conhece a Deus. Não tem jeito, irmãos. Fé não é um pozinho mágico. Fé não é uma força mental que flui mediante o positivismo, a constante afirmação. Irmãos, o povo de Deus tem se perdido nisso. O povo de Deus tem se permitido ser manipulado e conduzido pela força da mente. Fé não é isso. Fé, irmãos, para mim, quase é uma personificação, se não posso tratá-la assim, do próprio Cristo. Quando eu penso que Jesus é o verbo vivo, palavra de criação e sustentação de Deus. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, o homem não conseguirá agradar a Deus sem Jesus. Não tem jeito. Pode ter rituais, pode ter religiosidade, pode ser dizimista, pode ir aos cultos todo domingo, pode cantar, dançar, mas nada disso é de fato aquilo que agrada a Deus, porque o Senhor, mais do que vasos usados, tem procurado vasos que querem ser aprovados por Deus. Aleluia. Você entende isso, querido? A Bíblia diz que nos últimos dias, lá no juízo, muitos dirão: Senhor, em teu nome eu curei, profetizei, expulsei demônios, em teu nome eu fiz ações sociais, fui eloquente, fui pregador, fui ministrante de louvor, fui instrumentista, visitei os hospitais, em teu nome eu fiz tudo isso. Mas o Senhor dirá: eu não conheço você, não sei de você. Porque muitas vezes fazemos tudo isso, irmãos, numa barganha com Deus. Como o pastor disse, faltando-nos o amor. Faltando amor. Essa mulher, Joquebede, ela amava de verdade e tomou uma atitude que colocava em risco a própria vida dela e da sua família também. Era uma ordem do rei: matar os filhos. A fala do rei não pode voltar atrás. Então ela tomou uma atitude porque ela disse: isso é imoral. Se eu tiver que morrer para defender o que é moral, para defender aquilo que vai contra aquilo que é a vontade de Deus, eu morro. Se eu tiver que ser pobre, eu vou ser. Se eu tiver que ser esnobado, eu vou ser. Rejeitado, eu vou ser. Perder promoção de emprego, eu vou perder. Se eu tiver que passar